vamos meditar, estudar o capítulo 3 de Colossenses. No versículo 1 ele diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Esta frase aqui, ressuscitados com Cristo, esta é a primeira ressurreição. Há dois tipos de ressurreição. Uma espiritual e outra física. Um dia todos aqueles que morreram vão ressuscitar. Um dia todos vão ressuscitar. E estaremos todos perante Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a primeira ressurreição é espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo e fomos assentados com Ele nos lugares celestiais. Esta é a primeira ressurreição. Porque morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. Olha que interessante. O versículo atrás dizia que ressuscitamos e aqui diz que morremos. Bem, o que eu entendo aqui é que para uma parte estar ressuscitada a viver, a outra tem que morrer. Nesta dimensão que nós vivemos, nós temos que morrer para as nossas emoções carnais, para os nossos desejos carnais, que é o que ele está aqui a dizer a seguir, para vivermos com Cristo, para vivermos na dimensão glorificada do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso exatamente que ele está aqui a dizer. Eu vou ler o versículo 3 para percebermos melhor, que diz assim: Portanto, morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Na verdade, eu estava a falar o versículo 3 e disse o versículo 2. Peço desculpa. Portanto, morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Portanto, se nós morremos, para viver, a frase é esta: para viver é necessário morrer primeiro. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que acontece é que nós morremos para a carne, morremos para as nossas emoções, para os nossos desejos carnais, para vivermos para Cristo. E isto faz toda a diferença, porque novo nascimento é o que isto significa. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Portanto, isso aqui já está a falar da nossa transformação no corpo, porque só assim nós poderemos ver o Cristo ressuscitado. Porque nesta dimensão, sem estarmos glorificados, nós não podemos ver Deus, nós não podemos ver Jesus. O apóstolo Paulo, Jesus apareceu-lhe e ele ficou cego. Tiveram que orar por ele até para recuperar a vista. E há quem diga que ele nunca recuperou totalmente, mas isso já é um assunto que não é para aqui falado. Mas o que é certo é que ele ficou cego, porque não aguentou a visão de ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o versículo 4 diz que nós vamos estar como Ele. Isto tem que ter frutos. A nossa vida, o nosso novo nascimento, Deus espera de nós frutos. Frutos que edifiquem a nossa vida e glorifiquem a Deus. Esses são os frutos. Porque ele diz aqui assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Portanto, estes são os resultados da nossa união com o Cristo ressuscitado e glorificado. É o que está aqui a dizer nesta primeira parte desta epístola maravilhosa de Colossenses, capítulo 3. Depois, no versículo 10, diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Agora eu vou ler o versículo 9 para nós entendermos melhor. Está aqui um segredo muito importante para nós percebermos. No versículo 9 diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E vos revestistes do novo homem. Este revestimento são as vestes nupciais. Sem este revestimento nós não estamos salvos. Lembra-se de Jesus falar uma parábola nas bodas? E estava lá um tipo que não tinha as vestes nupciais. Sabe o que é que lhe aconteceu? Foi lançado fora. E Jesus disse que fora havia pranto e ranger de dentes. Essas vestes nupciais é o novo nascimento. Nós despimos uma velha roupa, nós despimos da velha roupa que tínhamos e vestimos de uma nova que Jesus também se refere a ela como os odres novos.
vinho novo em odres novos. Só os odres novos é que aguentam o novo vinho, que é o Espírito Santo, aqui neste caso. E agora veja o que diz o versículo 11, no qual, portanto, eu vou ler outra vez o versículo 10 para nós vermos bem a sequência. E vos revestistes do novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11 diz então, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Este versículo é maravilhoso, porque está aqui a dizer que não há aqui ninguém acima dos outros. Todos estão no mesmo nível perante Deus. Quer seja escravo, quer seja livre. Está a ver? Nós, seres humanos, é que arranjamos estatutos de nos pôr acima uns dos outros. Mas para Deus somos todos iguais. Para Deus estamos todos ao mesmo nível. E isso é maravilhoso, porque Deus é um Deus justo. É um Deus que nos ama e que não faz acepção de pessoas. Versículo 13 diz assim, agora vêm as virtudes que nós devemos cultivar como pessoas nascidas de novo, como pessoas com uma nova humanidade. Então diz o versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É interessante que o perdão, o amor, o novo amor que deve abranger a igreja, que deve abranger a comunidade cristã, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Velho Testamento, na velha aliança era amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Mas Jesus traz outro mandamento em que diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porquê? Porque o amor dele é perfeito. Então nós devemos imitar o nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, como eu vos perdoei, perdoai-vos vós também uns aos outros. Então nós somos ordenados, não é convidados, aqui nós somos ordenados a nos perdoarmos uns aos outros. Porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros, Deus também não nos perdoa as nossas ofensas. Porque lá no capítulo 11 de Marcos, ele diz, e quando estiveres orando, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que isto é sério. No versículo 15, então diz assim, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também vós fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Nós devemos ter este espírito de gratidão em nós. Versículo 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão no vosso coração. Olha, está aqui tanta coisa que dava um sermão este versículo 16 que está aqui. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos aprender a palavra de Deus. Habite ricamente a palavra no vosso coração. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas vão à igreja só para ouvir cânticos, muitas pessoas vão à igreja só para ver se tem um milagre. E tudo isso é bom, tudo isso é da gente deve desejar as bênçãos de Deus. Claro que sim, porque Ele é poderoso para nos abençoar. Mas nós devemos ter sede, buscar alimentar-nos da palavra de Deus. Porque Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E também diz que aquele que constrói a sua vida na palavra é como uma pessoa que está a construir a sua vida, sobre a rocha, porque quando vier as tempestades ela não cair. 17. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 diz assim. Depois no versículo 18... Traz aqui as diretrizes para a família. E é interessante que no versículo 18 traz para as esposas, no versículo 19 traz para os maridos, no versículo 20 traz para os filhos, no versículo 21 para os pais. Nós também, aquilo que vamos ler agora no versículo 22, eu chamo a vossa atenção para este versículo que está aqui. Servos. Servos são os empregados de patrões hoje. Naquela altura... era servos, a Bíblia chamava servos. Agora vejam o que é que diz aqui e atente bem. Servos, obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Está aqui a dizer
os que têm patrões que trabalham numa empresa e estão sujeitos ao patrão para trabalharem de coração. Não trabalharem à vista dos homens, mas a servir como se estivessem a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isto. Mas Deus também está aqui a dizer, a gente vai ler a seguir, que o patrão também tem que ter cuidado, porque nós vimos atrás que em Cristo somos todos iguais. Estamos todos ao mesmo nível. E ele vai dizer para eles terem cuidado, os patrões, os senhores, neste caso aqui, terem cuidado como é que tratam os empregados, ou os servos. Porque olha o que ele diz no versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ou é o mesmo que dizer, aquilo que ele semear vai colher. Portanto, aqui está a dizer aos patrões para terem cuidado, porque Deus está a ver tudo. E as injustiças que se fazem aos empregados, Deus está a ver. E mais tarde ou mais cedo vai colher. Porque tudo aquilo que o homem semear aqui na terra, ele vai colher. Então, recapitulando o que nós acabamos de estudar, nós vemos na primeira parte a nossa união com Cristo glorificado. Se ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, claro que quando uma pessoa convida Jesus a entrar no seu coração, ela ressuscita. E depois diz que nós morremos para a nossa vida carnal, para vivermos na nossa vida com Cristo. Diz lá, quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Nessa altura, quando Jesus vier, nós somos arrebatados e o nosso corpo é transformado para conter a presença de Deus. Isto é difícil de acreditar numa coisa destas, né? Mas vai acontecer porque está escrito que o nosso corpo vai ser glorificado de modo a poder receber a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, como Ele está glorificado. Senão morríamos. Portanto, os resultados desta união com Cristo é fazer morrer a nossa natureza terrena, porque fomos revestidos do novo homem. Nós somos uma nova humanidade que começou no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, da nova criação em Cristo Jesus. Depois vimos cultivando as virtudes em comunidade, portanto, revestindo-nos como eleitos de Deus, suportando-nos uns aos outros. Seja a paz de Cristo o árbitro, no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro, a paz. Veja bem, a paz. Seja o árbitro entre os nossos relacionamentos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É muito interessante porque esse versículo diz para nós estudarmos a palavra de Deus, mas não diz só isso. Há bocadinho eu esqueci-me de dizer o resto. No versículo 16, é muito rico este versículo, porque diz assim: aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais. É lícito a gente cantar para Jesus, é lícito a gente louvar a Deus, é lícito a gente usar a música para louvar a Deus. E qual é a atitude? Com gratidão no vosso coração. Com gratidão no vosso coração. Depois, tem as diretrizes para a família e tem as diretrizes para os empregados e para os patrões. Neste caso aqui, para os servos e para os senhores. Os servos diz para trabalharem para os seus senhores como se fossem a trabalhar para Jesus. E para os senhores ele diz, para os patrões ele diz: tenham cuidado como tratam os vossos empregados, porque aquilo que vocês semearem certamente irão colher. Que esta palavra abençoe o seu coração, assim como tem abençoado o meu, porque nós somos edificados cada vez que estudamos as Escrituras, cada vez que estudamos a palavra de Deus. E certamente este capítulo é riquíssimo para nos abençoar, é riquíssimo para nós meditarmos e para nós praticarmos a cada dia, porque ele foi escrito expressamente para nós. Que Deus abençoe você.